Vou tirar aqui para quem quiser usar. Tem lá atrás, tem todo quanto é lugar aí, tem. Nós queremos falar nesta noite acerca de honra. Nesse momento de pandemia, em que a família está reclusa dentro de casa, nós temos recebido notícias de muitos pais e muitas mães sendo ultrajadas pelos filhos, sendo violentados pelos filhos, até mesmo apanhando de filho. E eu quero dar esse tema que vocês que leram lá, nossa página no Facebook, as bênçãos de Deus são frutos de honra. E o texto está em Deuteronômio, e a palavra Deuteronômio significa repetição da lei, porque no capítulo 5 tem repetição do decálogo, que os 10 mandamentos. No capítulo 5, e apenas o verso 16, assentados mesmo, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra. Já tem duas bênçãos: que se prolongue e tenha prosperidade, que o Senhor te dá, teu Deus. Quantos têm necessidade de oração? Seria, irmãos, uma tragédia se alguém não precisasse de oração. Todos nós precisamos de oração. Pai eterno, Senhor de toda honra e glórias, nós te agradecemos o privilégio renovado que tu nos concedes de uma vez mais falarmos contigo. Toma-nos em tuas mãos, nós te pedimos que tu fales aos nossos corações. Usa, Senhor, este vaso de barro para a glória do teu nome. Oramos agradecidos em o nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Porque muitas famílias são infelizes. Sabe, irmãos, um psicólogo conhece essas histórias, mas um pastor também, porque nós temos gabinete pastoral. E muitas famílias vêm ao nosso gabinete e falam das suas tribulações. E nós temos sempre o cuidado de não repassar aquilo para ninguém, porque o sacerdote, ele leva para o túmulo aquilo que ele ouve no gabinete. E muitas famílias não são felizes. E mesmo famílias evangélicas, famílias católicas, não vão bem. E nem sempre a causa, nem sempre é a falta de dinheiro. Nem sempre. Muitas pessoas vivem muito mal hoje porque não aprenderam o caminho da honra. Honrar pai e honrar mãe. E em muitas casas, as pessoas não estão sendo abençoadas, porque elas foram péssimas para os seus pais. Irmãos, aquilo que a gente faz lá atrás, paga lá na frente. Aquilo que você semeia, você vai colher. Quando você é um mau filho, você vai ter péssimos filhos também. Porque isso é o caminho da plantação, não tem jeito. O primeiro mandamento com promessas está aqui em Deuteronômio, capítulo 5, verso 26. É um mandamento que tem junto dele promessas. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem, olha só, ter muitos dias, fartos em dias, e os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. O apóstolo São Paulo,
escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele diz: filhos, obedeçam a seus pais. Poderia ser uma doutrina veterotestamentária, mas não é. Ela é veterotestamentária e neotestamentária. Aquilo que tem no Antigo Testamento é repetido também no Novo Testamento. Então, Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Está falando aqui de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ou seja, longevidade. E esta ordem que Deus dá é para que cada filho saiba honrar o pai. Não importa quem é o teu pai, honre, porque é mandamento de Deus. E fazendo assim, teremos vida longa na terra. Agora entenda o que significa a palavra honrar. Muitas pessoas acham que só é possível honrar um pai amoroso, um pai afetuoso, honrar uma mãe que é carinhosa e muito compreensiva. Então esse pai que é amoroso e esta mãe que é compreensiva, ela deve ser honrada. No entanto, não é isso que Deus fala para nós na sua santa palavra. Honra teu pai e tua mãe, diz a Bíblia. Não coloca aqui, irmãos, condições, se ele é amoroso ou não é. Deus ordena que honremos nossos pais. Deus discriminou tanto um quanto o outro. Ele diz: honra teu pai e a tua mãe. Quando eu era adolescente, eu fiz uma coisa errada que minha mãe ficou muito aborrecida. A nossa casa era uma casa feita de pau a pique. E o chão era um chão batido. Então minha mãe tinha que salpicar água para passar aquela vassoura de mato. Que ela ia no mato, pegava mato e amarrava aquele mato no cabo de vassoura e varria a casa. Se ela fosse varrer a casa sem salpicar água, o chão, que era um chão batido, levantava poeira e, em vez de limpar, sujava mais. Mas chegou um dia que a minha mãe resolveu dar uma caprichada na limpeza da casa. Então, tudo aquilo que ela pôde pegar, ela levou lá para fora para limpar a cozinha toda, bem limpinha. Mas restou uma coisa lá que era muito pesada para ela pegar sozinha, que era um filtro de barro de duas partes. Uma parte onde ficava a água e a parte de cima onde tinha 3, como é que se dá o nome daquilo, hein? Vela, 3 velas. Então o meu pai tirava a aliança, colocava açúcar e pegava aquela vela, passava no açúcar ligeiramente molhada, fazia um abrasivo e limpava as velas e colocava no lugar, e a gente tinha água filtrada. Como não tinha geladeira e o barro, ele mantinha a temperatura da água, era uma água de boa qualidade. E eu então quis liberar minha mãe e colocar também aquela peça lá fora. Ela tinha um suporte, com a primeira parte, a outra parte de cima e uma tampa. E eu fui lá, quando eu peguei a minha... Menino, deixa isso aí, você vai deixar isso quebrar. E eu, muito teimoso, quando a minha mãe virou as costas, eu fui lá, peguei... Eu devia ter 11 anos. E aquilo... quebrou em um monte de pedaços. E eu fiquei com aquela cara de tacho. E minha mãe indignada: quando o teu pai chegar, você vai ver. Meu pai trabalhava lá na Light, era contínuo, servia cafezinho nas mesas,
e vendia cocada e paçoca que ele fazia em casa, para poder engrossar o caldo da família. E o meu pai, a gente morava num lugar chamado Éden. Éden, vocês nem sabem onde é que fica isso. Depois de São João de Meriti, quando o vento fizer a curva, é um pouco mais na frente. E no meio do espaço, você vai para Nilópolis ou volta para São João de Meriti. Éden fica mais ou menos equidistante entre Nilópolis e São João do Meriti. Meu pai ia para Nilópolis de ônibus, aquela estrada de barro, levantando um poerio tremendo, aquelas lotações, e pegava às 4 horas da manhã o trem que ia para a Central do Brasil. Da Central do Brasil, ele ia a pé até Marechal Floriano, onde ficava o prédio da Light. Naquele tempo, essa Light não era brasileira, era dos canadenses. Era canadense. O bonde e a Light era canadense. E pagava bem os empregados. Quando ela foi vendida para o Brasil, os bondes, houve uma roubalheira desgraçada, porque todo o pessoal que trabalhava nos bondes ficaram ricos de tanto roubar. E a Light virou uma bagunça depois que veio para a mão do Brasil. Mas deixa isso para lá, meu pai trabalhava lá. E o meu pai ia 4 horas da manhã com o trem já lotado. Voltava com o trem mais lotado ainda, coitado do meu pai. E ainda trazia uns baldes de lavagem, que era o resto que servia do restaurante da Light, para poder criar porcos. Para em dado momento ele ter porcos em casa. Imagina aquele pai cansado. A minha mãe encheu a cabeça do meu pai, que eu fui desobediente, que eu quebrei o filtro. Meu pai meteu a mão no cinturão, puxou o cinto. Vem cá você, seu rebelde. Irmãos, me deu uma surra que está doendo até hoje. Está ardido por aqui assim, ó. Aqui e aqui. Eu só livrava meu rosto e deixava meu pai bater. E uma das piores coisas que deve acontecer quando o pai dá uma estinada, umas correadas no filho, é o filho não chorar. Isso demonstra falta de humildade, de quebrantamento. Eu chorava, estava doendo, eu chorava. Mas não disse uma palavra de desafeto para o meu pai. Hoje, eu não sou capaz de preencher um cheque sem fundo, por causa daquela surra, da forma que meu pai cuidava. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre minha família, mas eu tenho gente da família ouvindo, talvez não seja coisa que eles gostariam de ouvir. Meu pai morreu mais jovem do que eu, com 64 anos. Minha mãe durou um pouco mais. Mas eu já estou com 71. Eu sei que não é apenas honrar pai e mãe. Tem outras coisas envolvidas nisso que te faz ter longevidade. Mas se há um mandamento sério, esse mandamento é sério. Honra pai e mãe, para que te vá bem e tenhas muito tempo sobre a terra. Mas eu quero aprofundar um pouco mais este tema nesta noite. Então nós vamos primeiro entender o significado dessa palavra. No dicionário da língua portuguesa, explica que honrar significa estimar. Ter o pai e a mãe em estima. A segunda palavra que traduz para honrar é a palavra respeitar. Eu vejo hoje filhos xingando o pai, xingando a mãe. Eu vejo isso. Não é coisa que me contaram, eu vejo isso. Uma certa ocasião, havia um pai que chegava bêbado em casa. E eu vi essa cena.
o filho já grande, nunca trabalhou, estudava, pai aposentado, bebia muita cachaça. E ele vinha para casa num estado de miséria. E aquele brutamonte daquele filho grandão ali na porta, e começou a xingar o pai. Olha só, isso é modo de chegar em casa, você é um sem vergonha, você não tem moral, você é um descarado, você não vale nada. Eu tenho ódio de saber que você é meu pai, que você me gerou. Você é menos do que nada. Mas se ficasse só nas palavras, ainda já seria muito. Mas ele resolveu agredir o pai. Ele era grande. E a mãe, uma tampinha de mulher. Aquela mulher saiu lá de trás da casa, voou na orelha dele, do filho, puxou e falou: seu ordinário, respeita o teu pai, foi ele que te gerou, não importa o que ele faz, ele é o teu pai, não vai mudar isso nunca, ele é o teu pai, e depois que ele morrer, ele vai continuar sendo o teu pai, honra o teu pai. E ele, ela foi torcendo, e ele foi todo troncho, ele não ousou fazer nada com a mãe. Irmãos, aqueles que honram seus pais, sempre vai se cumprir na palavra de Deus o que fala acerca disso. E a Bíblia não condiciona a questão de honrar aos pais se você é crente. Então você deve honrar e obedecer. Não está falando, quem sabe, quem está me ouvindo, me vendo através dessa live, não importa a fé, não importa a questão espiritual, o que importa é o mandamento, honrar e pronto. Mesmo que seus pais não sejam crentes, deve ser honrado. Quando é que um filho ou uma filha desonra os pais? Quando você deixa o copo que tomou café em cima da mesa, para aquela empregada que você tem, que além de empregada, ela gerou você no ventre durante 9 meses. E quando o líquido amniótico desceu, a bolsa arrebentou, ela teve que fazer força para os ossos do quadril se desconjuntar e abrir passagem para poder você passar. E agora você larga ela. Aquela mulher que te gerou não é honrada. Você deixa em cima da mesa o copo, deixa a cama desarrumada, a pia cheia de louça. Irmãos, sinceramente, não toma simancol. Não toma simancol. Tua mãe não está recebendo honra de você quando você deixa a pia cheia de louça, vai trabalhar ou vai para a escola, quando você não lava o copo que você usou, você está desonrando a tua mãe. A lei da honra aos pais, ela é muito importante na vida. Eu sinto reflexo disso hoje, porque honrei meu pai e minha mãe, já não os tenho mais, mas eu sou uma pessoa super abençoada, e as minhas filhas me honram de uma maneira tremenda, tremenda. O que eu falo com elas é uma lei, é como um juiz que bate o martelo, muito mais do que um juiz do STF, que não vale nada, mas é um juiz de verdade. Caso os pais estejam totalmente distantes de Deus, mesmo assim os filhos devem honrar os seus pais. Uma outra desculpa muito comum para não honrar os pais é: meu pai é ausente. Por que ele é ausente? Quem sabe ele tem 2 empregos para poder fazer você usar um tênis de marca, para colocar você num colégio particular. Ele é ausente. Ah, meu pai não me ama. Por que você sabe que ele não te ama? Só consigo ter carinho da minha mãe. Meu pai nunca me amou. Mas preste atenção, queridos, nesta noite, em nome de Jesus. O mandamento de Deus deixa bem claro que os 2, pai e mãe,
devem ser honrados, e não está colocando condição, você vai honrar se ele for carinhoso, não está dizendo isso. E mesmo que seu pai seja um pai ausente, por motivo de trabalho ou por ser um homem rude, eu quero contar mais uma experiência aqui. Eu conheci, me lembro do meu pai, meu avô, por parte materna. E sei que o meu avô era João, o nome dele. E eu não me lembro o nome da minha avó paternal. Não lembro. Não os conheci. Quando eu vi ao mundo, ambos já tinham morrido. Aliás, o meu pai, com 17 anos, já era órfão. Com 17 anos. E eu soube que o meu avô João, ele era muito seco. Eu acho que ele nunca deu um beijo no Manuel Gomes de Oliveira, o meu pai. Nunca deu. Acho que ele nunca abraçou. Meu pai não tinha muito para dar. Meu pai era seco. Mas era um homem de grande caráter. Grande caráter. E a minha mãe honrava o meu pai. O feijão feito na panela de pressão, sei que minha mãe colocava o feijão de molho, aí saía uma água meio azulada, né? Ela jogava aquela água fora, me parece que ficava de um dia para o outro de molho, não sei se algumas horas, eu não me lembro. Ela fazia o feijão, fazia o arroz, e algumas coisas mais que a gente tem um hábito, principalmente o nordestino, de chamar de mistura. Seria um peixinho, seria um franguinho, um pedacinho de carne, a mistura. Nem sempre tinha mistura na minha casa. E eu era o primeiro dos 9 filhos. O primeiro dos 9. Eu sou primogênito. Eu sou tão feliz por ser o primogênito. Quero pedir perdão aos outros irmãos. Mas Deus tem uma bênção especial para a primogenitura. Primeiro, porque a gente arrasta uma bênção sacerdotal. Viu, Júnior? O outro está meio abençoado, mas Deus tem uma coisa para você a mais. A minha mãe pegava o prato do meu pai, antes de mais nada, ele não havia chegado em casa. Ela tirava, sabe, primeira colher da panela. Tirava e fazia um prato feito, pegava outro prato, tampava, pegava com todo cuidado um pano, que era talvez enxugar louça, né? Fazia uma trouxazinha, sabe como é que é? Amarra aqui, porque tem 4 pontas, né? Então amarra as 4 pontas, faz uma trouxa e deixa lá perto da trempe do fogão, ela permanecia quente. Aquilo é um tipo de honra, para que meu pai tivesse a primeira comida que saía da panela, era para ele. Por isso, ela era uma mulher abençoada, que soube levar em grande estima, em consideração, o seu marido. Eu olhava para isso, era uma lição para mim. E nós fomos crescendo, dizendo, benção meu pai, benção minha mãe, Deus te abençoe meu filho. Olha só, que bênção. Os anos se passaram e eu me sinto abençoado. Sabe, irmãos, eu não tenho nada de depressão. Não ando triste. A gente tem os momentos que tem dificuldade na vida, todo mundo tem. Basta ser humano. Mas eu fui muito abençoado. E mesmo meu pai era seco, eu sempre honrei o meu pai. E tem uma coisa que eu quero lhes falar, não é agora que ele não está aqui para me confirmar isso. Eu nunca respondi o meu pai. Vocês estão ouvindo isso? Eu nunca respondi o meu pai. Meu pai falava e eu abaixava a cabeça. Sim, pai. Sim, pai. Sim, pai.
Eu queria que ele estivesse aqui para me continuar dizendo, sim, pai. Sim, meu pai. Quando meu pai foi embora, perdi o meu chão. Meu pai era o meu chão. Eu nunca respondi o meu pai. Sempre dizia, sim, meu pai. Sim, meu pai. Ainda que por dentro eu estava inconformado. Essa surra que ele me deu, porque eu quebrei o filtro, ela foi bem merecida, mas ele me deu mais 2 depois. Em todo eu tive 3 surras na minha vida. Sendo que até hoje eu sinto que ele foi injusto comigo nas outras 2. Alguém reclamou de mim e ele não veio, não soube conversar comigo para saber se era verdade. Ele já foi, já me atropelando. Mesmo assim eu apanhei, chorei, mas não reclamei com ele. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e os teus dias sejam dias longos. A outra coisa é não liberar perdão, guardar rancor. Adoece o corpo e a alma. Segundo a ciência, as coisas que entopem o coração, as coisas que nos aborrecem e nos dá medo, e a gente guarda no coração contra o outro, tira totalmente a nossa defesa orgânica. Quanto mais raiva você guardar de pai ou de mãe ou de irmão, de patrão, de amigo, essa raiva, ela vai destruir a sua imunidade e vai te arrebentar. Se somos filhos de Deus, crentes de verdade, irmãos, vamos obedecer a Deus e honrar os nossos pais, sejam eles como forem. Alguém pode dizer amém? Amém? E o melhor de tudo é que Deus acrescenta uma promessa maravilhosa. A promessa ao mandamento, a promessa de vida longa e próspera. Talvez tenha feito isso justamente para nos animar à obediência. Aqueles que têm dificuldade com os pais, pratique o princípio da obediência. Honrar os pais é um mandamento de Deus. Quando eu desonro meu pai, desonro a minha mãe, eu estou desonrando o Senhor Deus Todo-Poderoso. E se não honrarmos nossos pais, estamos desobedecendo diretamente a Deus. E a desobediência, a rebeldia, traz maldição. É isso que eu estou falando, traz maldição. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ter um elenco de bênçãos e um elenco de maldições. Então, não honrar pai e mãe quebra o mandamento de Deus. E quando desobedecemos a Deus, não há bênçãos para ser recebidas. Elas não vêm sobre nós, sabe por quê? Porque ao contrário disso, vem a maldição sobre nós. E a Bíblia fala de bênção e fala de maldições. Entenda isso, irmãos. Eu quero terminar essa live contando aqui que eu tenho tido experiência no pastorado, no pastoreio, sempre quando a gente vai fazer cerimônia fúnebre. A Bíblia fala que é melhor estar numa casa onde tenha dores do que numa casa de festas. Uma vez uma mãe, não, esse foi um pai morreu, e eu fui um pouquinho só, não fiquei o tempo todo, eu fui um pouquinho lá no velório, e o corpo dele está sendo velado dentro de uma igreja. Me parece que o defunto ainda estava um pouquinho quente, e havia uma grande briga entre os irmãos, quem ia ficar com o carro, quem ia ficar com o rancho, lá uma casa de praia, quem ia ficar com apartamento em tal lugar. Irmãos, foi uma coisa tão feia, eu fiquei tão enojado daquilo, que eu já era obreiro já, acho que eu era presbítero, eu fui embora, eu não fiquei lá não.
Mas houve, irmãos, uma senhora que tinha um filho. Esse filho, há anos e anos, nunca estava numa festa de aniversário da mãe. Nunca. Nunca lembrava da mãe. E por último, ele estava 4 anos sem ver a mãe. E a mãe veio a falecer. 4 anos, direto. 1, 2, 3, 4, direto. Sem ver a mãe. E a mãe veio a falecer. Estava lá no cemitério, as pessoas quebrantadas, aqueles filhos mais chegados ali na beira do caixão, alisando a cabecinha daquela mulher com seus cabelos brancos. Não igual o Davi, porque o Davi é jovem ainda, só tem 55 anos. Aquela mulher devia ter mais de 80. De repente, houve um tumulto na porta da capela. Um tumulto tremendo, um corre-corre. E a filha foi ver o que era e quem era. O seu irmão distante. Não aceito que minha mãe seja enterrada com um caixão barato. Não aceito isso. Essa coroa de flores está muito ruim. Minha mãe merece uma urna melhor. Por que vocês contrataram uma funerária dessa? Eu não aceito isso. Eu sempre falo para dar flores em vida. Ele se lembrou da urna depois de 4 anos sem ver a mãe. Eu lhes pergunto, este filho soube honrar a mãe? Sim ou não? Nos últimos 8 ou 10 aniversários, ele nunca estava presente. Não honrava pai, nem mãe. Houve um empurra-empurra. Havia tanto tempo e chega na hora do enterro, ele ficou indignado com um caixão que escolheram para sepultar a sua mãe. Esse caixão é pobre demais. A coroa de flores está muito feia. Minha mãe tem que ter um sepultamento de primeira. Eu lhes digo, a sua mãe não tem que ter sepultamento de primeira. Ela tem que ter um filho de primeira, ter uma filha de primeira. Os pais não precisam de sepultamento de primeira, não. Eles precisam de filhos honrados, filhos que honrem. E o que dizer nessa pandemia? Esses dias eu vi uma reclamação de uma mãe. Ah, meu Deus, não vai passar essa pandemia não? Quando é feriado que a minha filha fica em casa, ela põe a radiola, o rádio no mais alto nível, dança na sala, põe tudo alto, briga com os irmãos, me xinga, deixa toda a louça para me lavar, e agora ela não sai de casa por causa dessa pandemia, o som fica ligado alto o tempo todo, eu tenho que lavar a louça, lavar o banheiro, limpar as coisas, minha filha não faz nada. Que tipo de filha é essa? Que não ajuda a sua mãe em nada. Olha para cá, vocês estão vendo minha mão de um homem de 71 anos? Eu lavo louça lá em casa, nunca quebrou a minha mão. Eu lavo louça. É raro os momentos que eu preciso também limpar o banheiro. Mas quando eu preciso, eu jogo lá uma água sanitária no vaso, limpo bem, jogo uns produtos que tem lá e limpo. E nunca quebrou a minha mão. E quase todas as moças que não fazem nada em casa, ela tem que se casar com um homem muito rico para ter dinheiro para só comer fora. Ela não sabe fazer um arroz, sabe fazer um feijão, sabe fazer nada. Eu conheço um caso
que a mulher não fazia nada, contratou uma empregada. E a empregada caprichava no almoço, caprichava no lanche, caprichava na janta. Quando foi um dia, ele falou para a mulher assim: eu não quero mais você. Não quer, não? Não. Eu vou ficar com a pessoa que faz o meu café da manhã, faz o meu almoço, faz o meu lanche, faz a minha janta. É a nossa empregada. Ela vai ser a minha mulher agora. Sabe por quê? Aquela mulher não lavava a louça quando era solteira. Não limpava a casa. Não fazia nada. Sabe, essas mulheres só ficam ali inchando as unhas, ali, ajeitando a sobrancelha. Não faz mais nada. São pessoas sem honra. E eu quero concluir. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pessoas de honra terá dias prósperos, para que te vá bem na terra. Ir bem na terra nada mais é do que próspero e bem sucedido. Amados, o que Deus quer nos dar é uma vida longa e feliz. Deus não nos quer sofrendo nessa terra, uma vida infeliz. Não, Deus quer que sejamos felizes na terra. Não viver 90 anos angustiado, 80 anos sofrido, 87 anos sendo desonrado a vida toda. A promessa de Deus é completa, vida longa e próspera. Vida longa e próspera, vida longa e próspera. É isso que nós esperamos. 71 anos, aqui, aqui. Mas não é só aqui não, eu posso mesmo caprichar aqui, caprichar. Subo a escada correndo e quando eu chego lá em cima, não estou ofegante. Sabe por quê? Eu honrei meu pai, honrei minha mãe. Deus tem promessa na minha vida. Quantos necessitam de oração? Pai eterno, Rei dos reis, Rei da glória, te agradecemos o privilégio renovado de uma vez mais falarmos contigo. Toma-nos em tuas mãos, orienta-nos a ter uma vida de honra, Senhor, a honrarmos e sermos honrados. Nesta pandemia, muitos dentro de casa têm violentado seus pais, xingado os pais, não tendo nem mesmo, Senhor, um mínimo de honra para o seu pai e sua mãe. Não há cabimento para isto, Senhor. Estão plantando coisas ruins, mas Tu nos ensina a plantar o melhor para a Tua glória e para a Tua honra. Oramos agradecidos em um nome precioso, em nome de Jesus. Amém. Um anúncio que quero lhes dar, e depois do amém, nós vamos continuar com o culto aqui dentro. Não vamos muito alongar, não. O anúncio é que terça-feira, se o Senhor me permitir, eu estarei aqui com uma palavra da parte de Deus. E na quinta-feira, o pastor Davi vai iniciar o culto e eu estarei pregando, ok? Então você não deve faltar dia nenhum, não por mim, mas pela tua vida espiritual. Nós temos liberdade para estar aqui. Outra coisa, aqueles que são familiares, que vivem junto dentro de casa, pode se assentar junto aqui sem problema nenhum. Aqueles que não vivem em casa, na mesma casa, tenham o limite marcado aí para que os irmãos estejam sem problema. Depois do ofertório, vai passar uma diaconisa aí borrifando álcool em gel, porque alguém que vai meter a mão no dinheiro vai precisar limpar a mão. O dinheiro é a coisa mais suja que tem, viu?
quinta-feira eu já estou fazendo a segunda campanha. E eu creio que a maioria vai fazer a primeira. E nós vamos ter a segunda campanha e a primeira campanha de 7 quintas-feiras. Venha e não falte. Se você não é de risco, venha. O grande amor de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que amam a vinda do Senhor em glória, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem pode dizer amém? Amém.